Bom dia, boa tarde, boa noite. Mário Xavier falando. Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. E a gente vai seguir aqui falando sobre os jogos do Mundial de Clubes da FIFA, fazendo um aparato, um resumo aí sobre o que foi esses 4 jogos de ontem que definiram aí as classificações de mais 4 times à fase de oitavas de final. Começar aqui pelo jogo que eu não pude assistir, estava vendo Inter e River. Foram jogos no mesmo horário entre o Urawa Red Diamonds e o Monterrey, né? Um 4-0 assim sonoro por parte do time mexicano. Deu até uma certa pena porque o último jogo que eu assisti do Urawa, a torcida deles fizeram assim uma festa tão bonita, tão bacana, que estavam até ganhando o jogo da Inter e tomaram a virada no finalzinho ali da partida. E o que murchou, obviamente, a torcida japonesa, mas eles fizeram uma festa tão bacana enquanto estavam no empate ali, até mesmo ganhando a partida, que deu assim um certo dó, uma certa pena pelo fato deles não terem conseguido bons resultados aí no torneio. Foi uma vitória assim bem consistente, não só pelo placar, mas pelos números aqui. O time do México teve mais posse de bola, 60-40. Foram 18 arremates no gol, sendo 7 no gol e 4 sendo efetivos, né? Então um percentual de aproveitamento bem bacana. Já o Urawa deu só 10 arremates, com 2 chutes ali ao gol. Então, o time japonês foi um time esforçado, um time valente, mas não conseguiu um bom resultado, né? Não foi o suficiente só essa questão da vontade, faltou o desempenho. Então, pena, porque pelo menos pela torcida, a torcida deles é muito legal, cara, muito legal mesmo. Como eu falei em um dos vídeos aqui passados, talvez seja uma das imagens marcantes de torcidas. Foi a festa do Urawa no jogo contra a Inter. Bem, vamos lá. E já falando da Inter, a Inter ganhou por 2-0 o River Plate. E aí um ponto aqui a ser destacado mais um time argentino, né? Um gigante argentino fora da competição, que também não fez um bom campeonato. O River em nenhum momento ali se mostrou capaz de vencer a Inter, né? Apesar do posse de bola ter sido um tanto equilibrada entre os dois times, 56-46, mas o River não teve assim nenhuma grande chance de um grande perigo assim que assustasse a Inter ali de uma forma efetiva e para que eles perdessem a vaga. Curioso que enquanto estava lá o Monterrey ganhando de 4-0 e o River empatando com a Inter em 0-0, era o River que estava passando, né? Os critérios de desempate malucos, podia ter lá um tríplice empate, e se fosse um empate entre River e Inter por 0-0 ou 1-1, quem passaria seriam River e Monterrey, já que o Monterrey estava vencendo. Um empate a partir de 2-2 tiraria o Monterrey e classificaria o River, né? Por causa dos confrontos diretos aí entraria de confronto direto para saldo de gols. É uma maluquice lá, durante até a transmissão do jogo. O Everaldo Marques estava tentando até, né, o narrador, explicar bem ali os critérios de desempate, aquela coisa toda, e é realmente um pouco meio confuso. Foi assim que eu entendi por que com o empate ali, tríplice entre PSG, Botafogo e Atlético de Madrid lá no grupo B, entendi o porquê o PSG acabou passando em primeiro, apesar do confronto direto ali ter perdido para o Botafogo, mas como
O PSG ganhou de 4-0 do Atlético de Madrid e o Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid. Prevaleceu aí a questão do saldo de gols do PSG, que garantiu a primeira colocação na chave. Mas enfim, voltando aqui a Inter e River. Então, a Inter teve 16 arremates, sendo 3 no gol, e desses 3, 2 foram convertidos, então também um aproveitamento bem bacana. O River, por sua vez, só chutou 10 vezes, 2 chutes ao gol, muito pouquinho ali, realmente não ofereceu muito perigo à Inter de Milão, que se classifica com o time mexicano, vai para a próxima fase, vai encarar o Fluminense, enquanto o Monterrey vai pegar o Borussia Dortmund do outro lado da chave. Tá? Acho que é o primeiro europeu. Não. Porque é Botafogo e Palmeiras desse lado. Não, tem o Benfica. Tem o Benfica desse lado também, então, mas são europeus assim bem acessíveis nos caminhos de Fluminense, Botafogo e Palmeiras. Mas ficar de olho na Inter, que ela começa a engrenar um pouquinho na competição. Não foi um jogo brilhante do time italiano, mas foi um jogo bem mais consistente do que foi contra o Urawa, tá? Passando agora aqui, vou deixar o jogo do Fluminense por último. Vamos passar para o jogo também que eu não assisti, vi só os melhores momentos, entre Borussia e Pachuca. O time mexicano também não fez muita frente ali pelos números que eu estou vendo em relação ao Pachuca. 60% de posse de bola do Borussia, 40% do Pachuca. Foram 3 arremates no gol. Foram 3 arremates e os 3 no gol, né? Então pode até ter sido ali umas boas defesas do goleiro alemão, mas nesse ponto o Borussia foi mais teve mais apetite na partida, se insinuou mais para ganhar o jogo. Foram 28 chutes, 11 deles no gol, e a efetividade nesse ponto aí foi péssima, né? De 11 chutes no gol, só um golzinho por parte do time alemão, que até então não vem fazendo uma boa competição, vem sendo bem irregular, né? Fez aquele placar bailarino lá com uma Mamelodi Sundowns. Então, bem interessante aí o time alemão. Mas agora zera tudo, é uma próxima fase de mata-mata. O Borussia já se mostrou eficiente nessas fases de mata-mata dentro da Champions League, e por que não repetir essa mesma efetividade agora na Copa do Mundo de Clubes. Então, há de se ficar de olho aberto com o time do Borussia. Tem bons jogadores ali, podem dar trabalho. Então, alerta total com o Borussia. Por fim, porém não menos importante, vamos falar do Fluminense, o time brasileiro, que passou um perrengue contra o Mamelodi Sundowns. Eu acho que depois da excelente apresentação do Fluminense contra o Borussia, e nesse ponto que deveria ter vencido e acabou ficando no 0-0, né? Mais um empate para o Fluminense em 0-0, mas o Fluminense não jogou bem. Eu imaginei que o Mamelodi fosse dar trabalho ao time tricolor, mas não imaginei que fosse tanto trabalho assim, né? O time do Fluminense ficou bem abaixo da expectativa, a exemplo do que eu falei também no outro vídeo, de que o Palmeiras, comparando o jogo do Palmeiras com o Porto e o Inter Miami, o Palmeiras não jogou nem metade do que ele jogou contra o Porto, contra o Inter Miami. E a mesma coisa que eu falo do Fluminense. O Fluminense não jogou nem metade do que jogou contra o Borussia, do que jogou contra o Mamelodi. Não sei se pela mesma soberba que os europeus têm em relação aos times sul-americanos, talvez o Fluminense tenha assim meio que desligado do modo mais vibrante
e achado que pudesse ganhar do Mamelodi Sundowns a qualquer momento por ser um time da África, né? Mas o time africano deu trabalho, correu bastante, chutou mais contra o gol, né, do Fluminense. Foram 7 arremates contra 6 do Fluminense. Foram 3 arremates no gol. O Fábio fez grandes defesas, salvou o Fluminense de um resultado ali que seria extremamente vexatório, porque uma vitória do Mamelodi significaria a eliminação do Fluminense. E o Fluminense era o líder do grupo até então. Então, se o Mamelodi ganha, por qualquer placar que fosse, era o Mamelodi que passava para a próxima fase e o Fluminense estaria fora. E dos 6 arremates do Fluminense, nenhum deles foi no gol. Por quê? Aquela história, bola na trave, eles não contabilizam nessas estatísticas. Mas teve um chute do Cano que foi na trave que, nossa, ali poderia ter mudado tudo, né, a favor do Fluminense. Mas o Mamelodi teve mais posse de bola, 68-32, ou seja, foi um time mais insinuante, ficou em cima do Fluminense, deu trabalho ao Fluminense, meio que sufocou de uma certa forma, não aquele sufoco absurdo, né, de pressão, de coisa, mas foi um sufoco onde deixou o time do Tricolor pouco à vontade na partida. O Fluminense, acho que é isso, o Fluminense não estava à vontade na partida e chegou um momento que botou o regulamento debaixo do braço e o empate para eles era essencial. Só que o problema é que numa bola, a famosa bola vadia, né, com 1-0 do Mamelodi, o Fluminense estava fora. Então foi assim, bem preocupante, mas a exemplo do que eu falei em relação ao Borussia, agora zera tudo, né? O Fluminense vai ter um tempinho aí para se preparar bem, vai ter que se preparar muito bem, porque o time da Inter, por mais que não seja assim, a mesma Inter que era do Inzaghi, que era bem mais insinuante do que essa Inter agora do Chievo, que está na fase aí de conhecimento, adaptação dos jogadores, montando um estilo de jogo, ainda está muito no início do trabalho dele, mas não há de se desprezar, por exemplo, o Lautaro Martinez o Dumfries, que é um excelente lateral da Inter. Então, a Inter tem bons ali, tem boas peças, né? Tem bons jogadores para fazer um grande jogo e dar mais trabalho ainda ao Fluminense. Talvez o Fluminense contra um time europeu possa entrar mais ligado, mais focado na partida e fazer um jogo melhor, assim como fez contra o Borussia, né? Então é isso, meus amigos. Aqui fica o Fluminense encarando a Inter de Milão na próxima fase e o Monterrey encarando o Borussia, tá? Gostou do vídeo? Dá aquele like bacana pra gente, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, tudo isso vai dar uma ajuda aqui para o seu amigo Mário, que está começando aqui nessa aventura de montar um canal falando sobre aquilo que gosta. Estou falando aqui sobre futebol, mas breve vou começar a falar sobre séries, vou começar a falar também sobre um pouquinho de Tokusatsu, que são outras duas coisas que eu gosto muito, tá? Vamos misturar aí esses temas todos, que são coisas que me atraem bastante, tá? E eu espero que vocês gostem de tudo aí, que a ideia é levar um pouco da minha visão, da minha opinião, sempre mostrando tudo pelo meu ângulo. E se vocês concordarem, discordarem, comenta também aí de uma forma bacana, que a gente pode trocar uma ideia bem legal. Acho que a ideia é essa, fazer um debate, trocar uma ideia bem bacana sobre esses assuntos, tá bom? Um forte abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima.